Para tudo que você está fazendo agora, se você ainda está levando a sua equipe para entender que só os vendedores fazem vendas. Tá tudo errado. Enquanto você não tiver uma equipe inteira que respira vendas, que entende o seu papel dentro do processo comercial e que realmente trabalha junto para o resultado acontecer, esse resultado vai ficar cada vez mais longe de chegar. Eu quero te mostrar nesse episódio de hoje como as empresas que já têm enxergado isso têm mudado os seus resultados, têm mudado até o ambiente interno ali entre as pessoas, de comunicação, de relacionamento entre elas, e eu quero te mostrar como fazer isso. Vamos falar sobre isso aqui agora? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas. Nosso podcast já está há quase 4 anos no ar, com um episódio novo toda semana, trazendo um conteúdo bem diferente para você pensar a respeito de vendas, aprender sobre comunicação, sobre liderança, gestão e muitos outros pontos que fazem de você um profissional completamente diferenciado no mercado. É sobre isso aqui que a gente fala e já vou te convidar aqui, desde já, para seguir aqui no nosso canal, para se inscrever, né, para fazer parte aqui desse time que toda semana está aqui com a gente, maratonando os nossos episódios. Tem muita gente que faz isso, né? Volta lá no primeiro, vem ouvindo tudo. E quero te convidar também para me mandar uma mensagem no Instagram, xavier.agro, tem aqui embaixo no descritivo, porque eu gosto muito de saber de onde você vem, que dia que você conheceu a Agrovendas ou o que esse episódio específico fez de diferença para você. Esse episódio de hoje, ele é muito voltado para gestores, para as lideranças, mas também para cada pessoa que está dentro das empresas. Então você vai, terminando de ouvir esse episódio ou no meio dele, na hora que vier aquele melhor insight, a melhor ideia, você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar esse episódio no grupo da empresa, manda para todo mundo ouvir, porque vai ser importante esse alinhamento entre as pessoas. Eu venho fazendo um trabalho de treinamento de vendas, treinamento das equipes também de gestão nas empresas há muitos anos no agro. Para ser bem sincero, acho que desde que eu comecei a trabalhar ali, que eu tive o meu primeiro emprego como gerente, né? E aí a gente assume um cargo de gerente, assim, parece que caiu no nosso colo e que, né, para onde que a gente vai? Quem é que vai direcionar a gente? Logo depois desse primeiro cargo que eu assumi de gerente, de gestão de uma empresa, eu fui entendendo muito das minhas dificuldades que eu fui aos poucos resolvendo, amadurecendo, e eu comecei já a atuar com consultoria. Então, desde muitos anos, desde o começo da minha carreira, que eu faço treinamento com as equipes e eu percebo uma coisa, em todas as revendas de insumo agrícola, nas redistribuições hoje também, tá bem mais comum esse negócio hoje no agro, né? Nas lojas de máquina agrícola, todas as lojas, também em multinacionais e fabricantes nacionais, tá? As pessoas colocam muito como responsabilidade do setor comercial resolver tudo sobre vendas. E não é mentira isso, né? É uma grande verdade que se existe uma equipe que se chama equipe comercial, se existem consultores ou vendedores, eles são responsáveis por uma parte grande do processo de vendas e aquela parte final, vamos dizer ali, né? Ou final entre aspas, porque a gente sabe que não termina ali no pedido tirado, mas naquela fase de tirar o pedido, concretizar, que o cliente assine e diga que ele de fato vai fazer aquele pedido, tudo bem, tem um setor específico na empresa para isso. Só que o que às vezes as empresas não percebem é que tem muito mais envolvido dentro de um processo de vendas e que quanto mais a empresa envolver todas as pessoas, todos os setores dentro desse processo de vendas, mais os resultados vão vir e que eles vão também ser mais sustentáveis, eles vão acontecer ao longo dos anos. Presta atenção uma coisa, toda empresa precisa vender. E mais do que isso, todo o setor da sua empresa, você vai começar a pensar isso a partir de agora, todo o setor da sua empresa é um setor de vendas. Como assim, Miriam? Enlouqueceu? Eu tenho meu setor administrativo, eu tenho financeiro, tenho crédito e cobrança, eu tenho o pessoal que faz análise aqui, né, para ver se da parte de crédito, né, se o cliente pode comprar ou não. Eu tenho o pessoal que faz o cadastro e registro dos produtos para quem é, né, de regulatório aí, para quem é de fabricante. Eu tenho um outro setor técnico.
Eu sei perfeitamente que existem setores dentro da empresa e cada um tem uma função, mas todos os setores da sua empresa, eles precisam entender que eles fazem parte do processo de vendas, que eles vendem também. Olha que curioso, já tem alguns anos que eu faço treinamentos de vendas com equipes técnicas. Equipe comercial é o mais óbvio, vamos dizer assim, as empresas contratam para fazer o treinamento de vendas com a equipe comercial, isso é óbvio. Mas já tem alguns anos que eu faço treinamento também de vendas, mesmo o conteúdo bem parecido ali com o que a gente fala com o time comercial, só que para equipes técnicas. Eu já fiz isso com os grupos de distribuidores principais da Sakata, no Brasil, por exemplo, já mais de uma vez. Eu já fiz isso, se não me engano, na Cooper Citrus, foi um treinamento com a equipe técnica alguns anos atrás. Eu fiz bem recente, esse ano, com a Adubos Real, treinei equipe técnica para fazer vendas, no contexto de vendas. E tem até episódio gravado com o gestor dessa área, o Renato, o Robson também, que é meu mentorado e que foi quem levou esse treinamento para dentro lá da Adubos Real. É um negócio que a gente precisa entender que as empresas que estão crescendo, gente, e que estão se estruturando, elas estão olhando para isso. Se a sua empresa está se capacitando só a equipe comercial em vendas, tá errado. Imagina que, aí vamos pensar em toda a estrutura, tá? Quando eu falo assim de respirar vendas, Por que é importante e por que a gente tem que pensar nisso? Primeira coisa para a gente pensar, a gente tem que entender que se o setor administrativo, por exemplo, ele não entende nada sobre vendas, ele acha que é só responsabilidade do comercial, o que acontece em toda empresa, ou quase toda? É uma briga entre setores, porque a logística tá lá toda bagunçada porque o vendedor só passa o pedido de última hora. Quem está dentro da empresa no faturamento está também passando o mesmo aperto de às vezes ter que ficar até mais tarde ou ficar ali tendo que resolver um monte de coisa porque o vendedor passou o pedido de última hora ou porque ele não passou o pedido, esqueceu de alguma coisa, tem que ficar refazendo processo, refazendo trabalho. Tem um outro problema grande, quando a gente vai lá para o setor de crédito, que o crédito às vezes demora a sair, a ser aprovado, e nisso o cliente está lá, o produtor rural ou a empresa está lá esperando para poder comprar, e esse atraso no processo, muitas vezes você perde o timing e perde a venda. Por quê? Não é porque tem que ser devagar, minucioso o processo, a parte regulatória a mesma coisa. Eu não estou dizendo que vocês não têm que dar atenção para aquilo que tem que ter mais atenção. Eu não estou dizendo que está errado quem está lá dentro da empresa e olhando para aquilo que ele sabe que ele precisa fazer, que é coordenar, cuidar de todos os pontos ali para não ter erro, para não ter problema. O setor de crédito é muito importante para isso, o regulatório é muito importante para isso, o faturamento é muito importante para isso e muitos outros dentro da empresa. A questão não é essa. A questão é que tem muita coisa que dá para ser resolvida se esses setores entenderem que eles fazem parte do processo de vendas. Então, a primeira coisa é conscientização e também mostrar que se for mais ágil, se for mais prático, essas pessoas vão conseguir entregar melhor ali a resposta para o próximo setor, que passa para o próximo, que passa para o próximo e que vai fechar a venda lá na frente. Então, a empresa inteira precisa respirar vendas nesse sentido de entender que faz parte do processo de vendas como um todo e que se fizer de uma forma mais atenta, ágil, sem, obviamente, deixar de olhar para os pontos que são aqueles pontos que, de certa forma, protegem a empresa, a gente vai ter muito mais vendas e a gente vai ter clientes muito mais satisfeitos, muito menos problema com o cliente que passa, às vezes, ali raiva de ter que ficar mandando documento para lá e para cá. E aí, de novo, eu não estou colocando a culpa nos setores internos, porque tem muito vendedor que realmente faz isso, manda o pedido de última hora, é totalmente desorganizado, não sabe o que tem que pedir de informação para o cliente, de documentação, para conseguir fazer o cadastro do cliente ou aumentar o crédito dele dentro da empresa, e aí fica naquele vai e vem de documento. Então, existe responsabilidade em todos os setores nesse sentido de que as coisas precisam funcionar mais rápido, tem que ser mais práticas, a comunicação interna da empresa tem que ser melhor, e aí existe tanto uma responsabilidade geral de todas as pessoas, como uma responsabilidade muito grande, que é dos gestores. Quem está acima, quem está nos cargos de liderança, precisa
saber conversar entre si, saber fazer a equipe também se comunicar de uma forma mais aberta, mais clara, mais objetiva e mais fluida. A conversa tem que acontecer, a comunicação precisa acontecer dentro das empresas para que todo o processo de vendas aconteça melhor. Então, é um trabalho muito grande que a gente vem fazendo há anos já também, trabalhando comunicação interna dentro das empresas. Isso desde uma propriedade rural, que a gente às vezes faz, em alguns casos, né, um treinamento de liderança ali com as equipes de campo, e a gente faz treinamento com as lideranças também internas do escritório. A gente faz isso em todas os clientes que tem um pouco mais de abertura para a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque existe uma pressa muito grande, em muitos casos, de treinar somente a equipe comercial, de fazer só aquele treinamento pontual, rápido, para cumprir tabela cá para nós, né? Para dizer que fez o treinamento, que esse ano nós treinamos a nossa equipe e faz aquele treinamento de qualquer jeito, que não tem acompanhamento e continuidade dos gestores, né? Puxando ali a equipe, e que faz só o treinamento com a equipe comercial e esquece dos outros setores que são tão importantes para a venda acontecer. Então, percebe que é uma chave que tem que virar na cabeça de todo mundo, inclusive do dono da empresa, que é uma mentalidade que tem que mudar em todas as pessoas, de todos os setores, ao invés de ficar jogando a culpa no outro, porque o outro é desorganizado ou o outro é burocrático demais. Ao invés disso, a gente precisa entender o que eu posso fazer aqui no meu setor, naquilo que está como minha responsabilidade para que a gente tenha uma comunicação melhor e para que a venda aconteça, sabe? E aí, eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu sei o quanto que isso é desafiador nas empresas e que muitas vezes é necessário vir alguém de fora para ajudar, para fazer as coisas se organizarem melhor ali e depois tudo fluir. E é inclusive o trabalho que a gente faz na MX. Agora, eu preciso que você vire essa chave, que você entenda a importância disso, para a gente seguir aqui e para eu te falar um pouco mais. Primeira coisa, quando eu citei que eu já fiz muito treinamento com equipes técnicas, por que a pessoa que está na área técnica, primeiro, antes até de eu te falar por que ela tem que fazer vendas e entender que ela faz vendas, por que ela tem dificuldade de entender que ela faz vendas, de aceitar que parte do trabalho dela, ou o trabalho dela inteiro, na verdade, é para gerar vendas. Porque as pessoas que são mais técnicas, que estudam mais profundamente sobre determinado assunto, e aí elas vão entender da parte técnica toda de uma máquina ou da fisiologia de uma planta e do solo e de detalhes, né, mais técnicos de produtos, e às vezes é uma linha grande de produto que eles têm ali para saber tantos detalhes. Quanto mais a pessoa vai estudando, vai se aprofundando no conteúdo mais técnico, mais ela entende que ela tem um grande valor por isso, e tem realmente, mas ela acha que fazer vendas é pouco perante isso. E cá para nós, você que tem um perfil mais técnico ou que atua na área técnica, que grande bobagem foi essa que colocaram na sua cabeça, que fazer vendas é pouco perto daquilo que você tem de conhecimento técnico. Pelo contrário, se você fizer vendas e entender mais sobre o processo de vendas, o seu próprio conhecimento técnico vai ter mais valor com os seus colegas, com os clientes que você atende, com o seu gestor, que às vezes fica olhando muito mais para a equipe comercial, porque é de onde vem o dinheiro dentro da empresa, só que você está aí com todo o seu conhecimento aí técnico e não está sabendo vender essa ideia, vender e defender aquilo que você acredita, nem com a equipe comercial que está ali trabalhando como par com você, nem com o seu gestor e muitas vezes nem com o cliente, porque você vai lá, ensina tudo da parte técnica, atende muito bem o cliente e no final não sabe fazer um fechamento daquilo para trazer para a equipe comercial, ou seja, faz todo o trabalho ali de meio de campo, desenvolve tudo, chega lá na frente de cara pro gol, nem chuta a bola pro gol e nem chuta para quem está lá na frente de cara pro gol, querendo fazer o gol. Então, tem muita gente na área técnica que ainda precisa, sabe, mudar também essa mentalidade, virar essa chave para entender que saber de vendas é uma habilidade, né, até muito importante para você que tem todo o seu conhecimento técnico deslanchar, crescer mais na sua carreira. E
É isso que as pessoas precisam entender. Então, primeiro ponto, a grande dificuldade que existe do time técnico, muitas vezes também se aplica àquelas pessoas que estão dentro da empresa ali, trabalhando no administrativo, no financeiro, ali fazendo todo o processo, só seguindo o processo muito organizadamente, mas sem saber também vender para a empresa a importância que tem seu trabalho, e aí depois fica aí reclamando também. Então não adianta reclamar. A gente precisa, respirar vendas. Todo mundo precisa dormir e acordar pensando: como que eu vou vender melhor hoje? Eu vou vender as minhas ideias para a equipe interna, para os outros colegas meus e para as pessoas que trabalham na empresa comigo, porque eu preciso mostrar para ela que aquilo que eu estou pedindo para que ela faça, aquilo que eu estou mostrando para ela que ela pode ou não pode fazer, aquilo é importante. Então preciso fazer vendas. Qual que é a venda que você tem que fazer hoje? Acorda todo dia pensando nisso. Porque o time comercial, pelo menos deveria fazer isso. Acordar pensando qual que é a venda que eu vou fazer hoje, qual cliente que eu vou visitar e eu vou fechar um pedido hoje. Qual que é o meu objetivo grande dessa semana? Quais são os clientes que eu vou visitar que estão mais próximos de fechamento? E todo mundo que está dentro da empresa também deveria pensar assim. Dentro, falo, do time interno, que pode ser a equipe técnica que está rodando o tempo inteiro. Está rodando o tempo inteiro, trabalhando junto, lado a lado, com os vendedores, e precisa ser, muitas vezes sim, essa pessoa que vai fazer a equipe comercial ter mais energia e mais movimento, sabe? Para gerar vendas lá na frente. Então não é só quando você diz sim para tudo, quando você é bonzinho com todo mundo, que você está fazendo vendas. É quando você sabe que parte do seu trabalho é esse, que você entende como fazer vendas. Entende todo o processo, né? Entende de abordagem, de como falar e se conectar com cada perfil de pessoa que você conversa, entende bastante sobre negociação, porque afinal de contas, gente, pelo amor de Deus, a gente negocia todos os dias, o dia inteiro a gente está negociando, da hora que a gente levanta praticamente até na hora que a gente vai dormir, então a gente sim faz vendas o tempo inteiro, e a gente também vai precisar entender que tem hora que a gente tem que fazer um fechamento, a gente tem que levar a conversa para um fechamento, seja do pedido, seja de uma ideia ali para ser concretizada e resolvido, tomada alguma decisão juntos, né? Então, essas são as grandes dificuldades, e eu já trouxe até alguns pontos aqui para conectar, né, de como que a equipe técnica tem que desenvolver isso, e a equipe interna também, de que faz venda sim, e a importância dessas pessoas estarem todas conectadas é muito clara, né? A empresa que tem as pessoas todas entendendo o seu papel dentro do processo de vendas, é uma empresa que vai ter muito mais resultado. Vou pegar um exemplo aqui para te falar até de empresa que funciona assim, que tem pelo menos uma estrutura já e um pensamento nesse formato, que são as concessionárias de máquina agrícola. Eu tenho bastante cliente que a gente atende aqui pela MX, a gente faz treinamento com os gestores, a gente faz com o time. Olha que curioso, olha só isso. Quando a gente vai dar um treinamento numa concessionária de máquina agrícola, eu não treino só os vendedores. Eu treino os vendedores de máquina e implemento, eu treino vendedores de peças e eu treino as pessoas que estão dentro do setor de pós-vendas, que a gente chama em máquina agrícola, que é o setor de serviço, é quem vai fazer a manutenção. E, inclusive, a gente precisa ir caminhando mais para daqui a pouco treinar até a pessoa que está lá fazendo manutenção na máquina, né? O mecânico também precisa ser capacitado nesse sentido. Então a gente treina a liderança desse time e a gente treina algumas pessoas ali principais e essa mensagem está indo, está chegando para quem está lá na linha de frente executando o serviço. O pós-vendas que existe em máquina agrícola, que é essa prestação de serviço, é fazer manutenção das máquinas, dos implementos, seja a manutenção preventiva ou corretiva. Esse pós-vendas é um setor mais técnico. E olha isso, né? Que curioso. Essas empresas têm buscado, e pelo menos os nossos clientes aqui que estão aqui na MX com a gente, que são de máquinas agrícolas, que são de maquinário, todas elas estão sendo capacitadas também ali a liderança de pós-vendas, ou as lideranças, as pessoas principais do pós-vendas estão sendo capacitadas também em vendas, com certeza, porque elas precisam fazer isso para desempenhar um papel melhor, para atender melhor o cliente. Uma pessoa que está fazendo uma manutenção numa máquina, ela pode, inclusive, sair dali, né, dela, o entendimento de que precisa ser vendida uma nova máquina, porque aquela máquina está dando problema o tempo inteiro.
E aí percebe que não é só a pessoa saber o papel dela em vendas ou saber sobre o processo de vendas. Ela tem que estar interessada em tirar o pedido. Ela tem que estar interessada no negócio acontecer, nem que ela não faça isso, mas ela vai passar a bola para alguém para fazer o gol, lembra? Ela precisa saber disso. Então, quem está fazendo uma manutenção numa máquina e percebe que essa máquina está dando problema o tempo inteiro, ela precisa avisar o setor comercial que não dá mais para ficar fazendo só manutenção, que esse produtor, em breve, ou o mais rápido possível, ele vai precisar comprar uma nova máquina. Do mesmo jeito que se essa pessoa que está fazendo a venda mesmo, que está atendendo ao produtor, se interessa um pouco mais e começa a conversar um pouco mais internamente na empresa para saber as informações, ou gente, né, a gente fica falando muito de conversar ali, às vezes as pessoas estão distantes, estão trabalhando em regiões distantes, talvez não é tão viável ficar ali passando lá no setor, inclusive atrapalhando o povo trabalhar, né, porque vendedor adora conversar e querer perguntar demais, então às vezes não é nem só sobre ir lá e ficar falando com o mecânico, mas quem sabe vocês não podem ter um CRM na empresa, que é um sistema de gestão do relacionamento com o cliente, é um sistema que vai ser usado tanto pela equipe comercial quanto pelas outras equipes. Então a gente vai pegar a equipe técnica que vai usar, a gente vai pegar o pessoal do pós-vendas, né, no caso de máquina agrícola, de quem é de peças. Se todo mundo estiver usando o CRM, colocando informação ali dentro do sistema para mostrar o que cada pessoa conversou com o cliente, sabe? O que cada etapa que está acontecendo ali, se isso acontecer, é muito mais fácil que os outros todos estejam vendo também tudo que está acontecendo no fluxo ali de comunicação com o cliente. E aí é muito mais fácil, com certeza, a gente pegar um cliente, entender melhor o que ele está precisando, atender ele muito melhor e, portanto, gerar muito mais vendas. Então, é fato que toda vez que a gente põe a empresa inteira para respirar vendas, não é só sobre, né, ficar ali parada entendendo que faz parte do processo de vendas, é para ser ativo nesse processo de venda, sabe? É para estar ali muito conectado e querendo fazer a venda acontecer lá no final, porque na verdade não é um interesse só em tirar pedido, não é um interesse só em concretizar a venda, é um interesse também muito sincero de todo mundo em atender o cliente cada vez melhor, para esse cliente querer ficar aqui ao invés de ficar olhando para a concorrência. Tá cheio de concorrência no mercado, gente. Tá cheio de gente chegando aí no próprio mercado interno, de gente de outros países vindo. Máquina agrícola mesmo tá sofrendo pra caramba com essas máquinas chinesas e com mais um monte de gente chegando no mercado aqui para bagunçar o nosso mercado, mas cadê, né? Cadê a proatividade das pessoas e a união até entre as pessoas todas da empresa para que a gente faça vendas e a gente atenda o nosso cliente, não deixe brecha, sabe, para entrada de outros concorrentes. De novo, não é um processo fácil, não é um processo que começa hoje e já termina amanhã. Até por isso, quando a gente faz um trabalho desse de desenvolvimento de equipes, a gente faz pelo menos um ano, no mínimo um ano com a gente acompanhando, a gente atuando em todas as frentes. Com os gestores é um tipo de conteúdo e acompanhamento, com os vendedores é outro, equipe técnica, equipe interna, sabe? A gente tem diferentes formas de capacitar as pessoas de acordo com aquilo que elas precisam entender dentro do processo de vendas, que elas precisam fazer dentro do processo de vendas. Então não é um negócio que começa hoje e termina amanhã. E a empresa que estiver achando que vai ser assim, ou ela vai se frustrar, né, vai ficar com raiva, achei que eu fiz um treinamento presencial ali e não adiantou nada, um treinamento sozinho, presencial e mais nada o resto do ano, só cobrança, pressão, assim, desculpa, mas realmente não vai fazer o efeito igual se você fizesse um treinamento ali mais contínuo, sabe? Essa continuidade, esse ano inteiro, pelo menos, tem empresa que renova com a gente para mais de um ano, gente, porque tá vendo resultado, tá desenvolvendo e aí no ano seguinte vai desenvolver outra coisa. Não é para ficar fazendo a mesma coisa todo ano, não, tá? Para ficar tranquilo aí, porque a gente não gosta de cliente que fica só dependendo da gente para tomar todas as decisões, dependendo da gente para aprender de novo. O que a gente ensina é para que as pessoas continuem aplicando. E precisa ser pelo menos um ano para que exista uma mudança de mentalidade, exista uma mudança de cultura até dentro da empresa e organização, né, de como que o gestor
cobra e acompanha e orienta as pessoas, uma mudança na alta gestão, que vai fazer uma mentoria mais próxima aqui comigo e com os nossos mentores, para entender alguns pontos que precisam mudar lá na cabeça dele, para depois a gente poder cascatear para o resto do time. Então, não dá para ser só pontual. O treinamento pontual é lindo, é ótimo. Uma palestra, adoro fazer palestra em convenção de vendas, mas tem que ter, sabe, continuidade nisso. Ou a gente faz a palestra na convenção de vendas fechando todo esse processo maravilhoso, né? Agora, fazer só uma vez um treinamento separado e achar que vai resolver, imagina, esse monte de coisa que eu tô falando aqui, não tem jeito, né? É completo, é complexo e de repente realmente você precisa de alguém de fora, de uma pessoa que chegue para orientar toda a sua empresa ao invés de você ficar tentando resolver tudo sozinho, né? Não deve ser pouca coisa já que os seus gestores e que você fazem aí dentro da sua empresa. Então, precisa às vezes levar isso. E o vendedor e time interno e técnico que está me ouvindo aqui nesse episódio hoje ou assistindo, faz favor de levar essa informação para dentro da empresa. Quero saber se já teve alguma chave virada aí, se você já teve uma grande ideia e encaminhou esse episódio para toda a equipe aí. Vamos lá mais um pouco só aqui para a gente fechar então esse raciocínio e eu quero que você entenda mais alguns pontos aqui. O que então uma empresa que ela inteira respira vendas, todos os setores entendem seu papel dentro do processo de vendas, o que ela ganha com isso? Primeira coisa, mais velocidade para execução, para fazer vendas, para tudo, menos atrito, menos problema de conversinha de canto, de ter que fazer e refazer processo, que a gente fala de retrabalho, então menos atrito, as coisas fluem melhor, inclusive a comunicação é melhor ali dentro, uma comunicação interna mais ágil, é uma empresa mais integrada, porque as pessoas entendem que elas fazem parte juntas do processo de vendas, não é uma contra a outra, né? São elas todas juntas para fazer a venda acontecer. O cliente percebe, gente, isso aqui é tão importante, o cliente percebe profissionalismo, o cliente sente segurança quando ele está sendo atendido por uma empresa que todos os setores ali falam a mesma língua, atendem bem, não tem um brigando com o outro e reclamando do outro, não tem coisa pior, gente, do que um cliente ouvir de quem está atendendo ele, a pessoa reclamar do resto da empresa. Então, mas é porque o pessoal lá da logística não faz. Nossa, mas meu faturamento é lento mesmo. Nossa, mas o povo lá do estoque é muito lerdo, é muito isso, é muito aquilo, sabe? Dá uma sensação tão grande assim de insegurança no cliente quando você está aí reclamando do resto da empresa para ele. Então entende uma coisa, seu cliente não é seu amigo. Seu cliente ele precisa ser atendido como cliente, com profissionalismo, e a empresa inteira respirando vendas, a gente entrega muito mais profissionalismo nesse atendimento, a gente consegue que todo mundo atenda de uma forma parecida e isso também faz o cliente querer continuar com a gente comprando depois, porque tem mais um monte de empresa que vai ser essa confusão ali, então você se diferencia um pouco do resto do mercado aí que está fazendo tudo igual. A gente tem uma estratégia mais alinhada, sabe? Como empresa, todo mundo olhando para a mesma direção, todo mundo sabendo o que tem que fazer e como que faz para colaborar com o outro, e a gente tem um crescimento mais previsível, a gente tem um crescimento mais organizado da empresa e muita coisa, tá? Vou dizer, porque a gente fez muitas vezes consultoria ou até em programas de mentoria que a gente tinha incluído aí alguma parte presencial, a gente percebe o tempo inteiro, né? Que toda vez que a gente vai dentro de uma empresa, a gente percebe que tem alguns pedaços ali, tem alguns pontos de processo interno, processo, por exemplo, da logística, do pedido, de conferir o pedido, do estoque e tanta coisa, que as empresas ficam aí, gente, patinando anos e anos, tendo um monte de problema e prejuízo, porque falta, às vezes, comunicação entre as pessoas, falta organização, e aí tudo que a gente vem trabalhando como capacitação, eu percebi que eu não preciso estar dentro da empresa para fazer isso lá dentro. Quando precisa, eu sou a primeira a mostrar e a gente vai indicar alguém para trabalhar ali junto. Agora, a maioria das empresas está precisando mesmo trazer uma comunicação mais integrada, mais organizada, capacitar todo o time.
E principalmente, tá? Gestores, porque inclusive dentro de todo o processo que a gente faz aqui, quem a gente mais caminha perto são os gestores. Quanto mais alto o cargo, mais está perto aqui da gente. Se for alta gestão, se for o dono da empresa, tá perto de mim até aqui, de outros empresários, para a gente ali, ó, encaixar a pessoa e cada pessoa, cada setor da empresa bem dentro do processo comercial e sabendo atender com qualidade, entender o cliente e fazer vendas, que é o que todo mundo precisa fazer. Então, espero que esse episódio tenha trazido aí, ó, muitas ideias para você levar para dentro da sua empresa. E se para você faz sentido ter alguém te acompanhando nesse processo durante pelo menos um ano e capacitando cada pessoa aí, cada setor da sua equipe, manda uma mensagem para a gente conversar aqui. Aliás, a gente está com uma condição muito especial nesse final de ano, final de 2025 aqui, para quem fechar com a gente agora. Tem algumas pessoas que estão fechando agora para a gente começar ano que vem já, porque a gente não consegue na agenda colocar todo mundo para começar esse ano, mas a gente está pelo menos fechando esse ano. Se fechar com a gente, der uma entrada este ano, a gente consegue uma condição bem especial para você fazer parte de um projeto muito grande que a gente está desenvolvendo e já realizando com alguns clientes. Tenho certeza que vai gerar resultado para a sua empresa também, como está gerando para esses clientes aqui. Eu tenho certeza que você vai fazer esse investimento e vai ser o melhor de todos que você já fez até hoje de capacitação dentro da sua empresa. Então me manda uma mensagem para a gente conversar aqui, para aproveitar essa condição de final de ano também. E eu espero que você tenha muito resultado já aplicando isso aqui, tudo que eu falei. Que você leve essa informação para dentro da sua empresa, compartilhe com todo mundo aí, para mais pessoas ouvirem isso e também terem essas viradas de chave. Isso é muito importante, time alinhado já resolve muita coisa. Eu espero que você tenha muito sucesso esse ano e nos próximos nas vendas e eu te vejo por aí, fora da porteira.